Então, muito bom dia, edição da Cor do Dinheiro do dia 22 de junho do ano da graça de 2021. Hoje tem de ser dentro do carro e antes de irmos à edição de hoje, à agenda de hoje, vamos só aqui fazer alguns alertas. O primeiro é lembrar que hoje é dia de Think Tank e o Think Tank irá para o ar à hora certa, às 18 horas, vai ser como habitualmente, comigo e com o Jorge Marrão e o Joaquim Aguiar. Segundo ponto, lembrar-lhe o seminário que vou fazer com a Lisplan amanhã, às 12 horas, eu deixei aqui o link há dias para você se inscrever, se estiver interessado, para perceber qual é a melhor modalidade para ter carro, se é fazer leasing, se é fazer renting, eu sou um fã do renting, digo já à partida, ou se é compra pura e simplesmente. Sobretudo se você for um profissional que tiver empresa e por aí adiante. Terceiro ponto, lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, quando você fizer compras no site, no momento de saída, no checkout, escreve lá o cupom promocional Camilo e tem um desconto de 10%. E também, fora aquelas promoções que habitualmente nós divulgamos aqui todas as semanas. Bem, agora sim, feito o alerta, vamos à edição de hoje. E vamos começar, como sempre, pelo período de ordem do dia. Por onde é que eu gostava de começar? Eu não sei se já reparou, mas de cada vez que você ouve uma notícia sobre a bazuca, ouve dizer qualquer coisa de vamos receber a fundo perdido qualquer coisa como 13,2 mil milhões de euros. Depois há mais os meus depósitos não sei quê, que correspondem a empréstimos. E normalmente não se faz a distinção entre aquilo que é, entre aspas, a fundo perdido e os empréstimos. Primeira falha. Porquê? Porque os portugueses pensam que a população em geral, o povo em geral, pensa que, aqui vão aterrar com 14 mil milhões de euros e isto vai ser a salvação da economia portuguesa. Eu tenho uma má notícia para si, tenho duas. A primeira é que não salva coisa nenhuma. A segunda é que, como você vai ver, e isto é que eu tenho muita pena, não se explica aos portugueses que não há subvenção nenhuma. Repare, este dinheiro que vai começar a aterrar em Portugal a partir de julho, 2,1 mil milhões de euros para começar, julho ou agosto, quando isso for, porque há informações contraditórias, não é porque eu não saiba, é porque há informações contraditórias, esse dinheiro, dizia eu, é obtido com empréstimos que a União Europeia, a Comissão, coloca nos mercados internacionais. Já fez a primeira emissão, aliás. Pergunta, os empréstimos não são para pagar? São. Quem é que vai pagar? A Comissão? Não, quem vai pagar são os 27 Estados-membros. Nomeadamente via tributação e outro tipo de contribuições. Portanto, primeiro pedido, parem de dizer subvenções a fundo perdido. Não são. Todos nós vamos pagar aquilo, de uma maneira ou de outra. E ainda para mais, isto tem um inconveniente, que é passar para os portugueses a ideia de que é tudo de borla. Ora, o defeito maior do português é acreditar de facto que é tudo de borla. E não é de borla. Perdi aqui. Bem, parece que a emissão agora voltou a estar no ar, peço imensa desculpa, não sei o que é que se passou, confesso que nos últimos dias tem havido problemas todos os dias, eu já não sei se era telecomunicações, se o que é, peço imensa desculpa, eu julgo que a emissão continua no ar, em todo caso, para o vídeo já percebi, mas vejam lá se, entretanto, isto já voltou, ok? Agradeço que alguém me diga aí. Isto é extraordinário. Agora está bem, muito bem. Parece que, entretanto, falhou o som e não sei o quê. Peço imensa desculpa. Olha, são coisas que eu não controlo. Bem, segundo ponto do período de ordem do dia. O Governo diz que quer rever o Código de Valores mobiliários para atrair investidores externos. A primeira coisa que eu fiz quando vi isto ontem, estava na manchete do meu jornal, foi rir-me à gargalhada. E porquê é que me ri? Porque o mercado de capitais em Portugal já retomou. Muito obrigado, Tojó, que já me avisou aqui. Muito bem, parece que está tudo bem agora. Se há coisa que me incomoda em Portugal é olhar para o mercado de capitais e perceber que nós, cada vez, temos menos empresas cotadas.
Ora, isto é um sinal do mau estado da economia. E é um sinal, mas muito mau sinal, daquilo que é o enquadramento económico dentro das quais as empresas funcionam. Porque as empresas só vão para o mercado de capitais se for atrativo. Ora, diga-me uma coisa. Acha que é por causa de rever o código que isto se resolve? Não. Isto é uma atitude... Isto foi o Secretário de Estado das Finanças que deu uma entrevista ao meu jornal. Isto é a atitude típica do socialista, que é, eu mexo na lei... Atenção, também há direita socialista, ok? É uma coisa que eu farto de dizer há não sei quantos anos. De facto, nós temos uma direita socialista em Portugal muito herdeira do Dr. Salazar. Mas, repare, primeiro, o governo muda de fiscalidade como quem muda de camisa. Já sei, o secretário de Estado disse também, não, a atratividade do mercado de capitais não se esgota na fiscalidade. De acordo. Mas é preciso fazer mais qualquer coisa. E é este mais qualquer coisa que há décadas os governos não fazem. Por isso é que o mercado de capitais em português está cada vez mais encolhidinho. Em detrimento do que está a acontecer, por exemplo, aqui ao lado em Espanha. Onde sistematicamente vão aparecendo OPIs e as empresas vão aparecendo cotadas, nomeadamente na área das renováveis. Bom, onde é que isto nos deixa? Com uma péssima mensagem para o mercado. O mercado de capitais não é um jogo, o jogo da bolsa. O mercado de capitais é uma fonte de financiamento das empresas. E quando o mercado de capitais não está saudável, a economia não está saudável. Mas pronto, os socialistas têm uma dificuldade muito grande de entender isto e acreditar que é tudo uma questão de dar um benefício fiscal aqui e outro ali. Terceiro ponto, o rugby, a vacinação e a irresponsabilidade. O Presidente da Federação Portuguesa de Rugby anda para aí aos gritos, com toda a razão, a dizer os jogadores vão fazer provas internacionais. No entanto, não foram vacinados. Diga-me só uma coisa. Você já viu a situação de injustiça entre o futebol e o rugby? Sabe o que é o rugby, não é? Contacto físico direto. Não há melhor forma de transmitir vírus. Parece que a Federação continua à espera da resposta da Task Force da vacinação, que por sua vez depende da DGS, que por sua vez depende da Marta quase termido, que gosta é de fazer figuras. Ponto seguinte, hoje começa um período para ir pedir subsídios, estão pedidos subsídios, para a eficiência energética. Para substituir janelas, não sei quantos. Repare, o período começa hoje, termina já no final de julho, ou não sei quantos. Fantástico. São 30 milhões de euros. Quando acabar, acabou. Faz sentido encorajar a eficiência energética em Portugal? Sem dúvida. Nós temos casas, a esmagadora maioria delas, tão mal paridas, tão mal protegidas, que deixam as pessoas, sobretudo as idosas, em péssimo estado no inverno. Andamos a falar em proteger não sei quantos o ambiente e depois estouramos uma pipa de massa em climatização, porque as casas estão mal isoladas. Isso faz sentido. O que eu acho que fazia sentido era, isto é um remendo. E é um remendo que 30 milhões de euros não é nada. O Estado estoura 4 mil milhões de euros na TAP, mas para aqui entrega só 30 milhões. O que é que eu acho que fazia sentido? Era alterar a lei de maneira que todas estas questões do mais eficiente, menos eficiente, não tivesse consequências apenas no preço de revenda ou de ABA 4. É que fosse diretamente ao IMI. Mas se calhar a malta está preocupada é com o curto prazo, como quase sempre em Portugal. Já agora uma coisa, este é o segundo período, o primeiro esgotou completamente, o que eu acho muito bem. Mas há uma pergunta a fazer aqui. O Estado fiscalizou a aplicação desse dinheiro no primeiro período, no primeiro plano? Fiscalizou? Ou ainda não sabemos como é que o dinheiro foi empregue? Dê-me a resposta se souber. Bem, vamos então à agenda de hoje. A agenda de hoje vai começar com o que se passou ontem em frente à Assembleia da República. Uma manifestação dos polícias que pertencem ao Movimento Zero. Eu confesso que não conheço em detalhe o que é o Movimento Zero, mas sei que é um grupo de polícias que protesta contra a situação de injustiça em que o setor está. Eu acho que eles têm razão. A polícia é talvez um dos aspectos mais importantes da nossa sociedade. É aquilo que nos permite andar seguros, é aquilo que permite que nós não tenhamos de estar a olhar sempre por cima do ombro quando andamos na rua, não é? A polícia é fundamental, as forças de segurança são fundamentais. Ver polícias pagarem no seu bolso a sua farda, ver polícias sem subsídio de risco ou com subsídio de risco lamentável, é de bradar aos céus. Portanto, eles têm razão. Eu compreendo a manif que eles fizeram ontem. Só há uma coisa que não compreendo, que é o terem feito uma marcha
até o Marquês de Pombal que não estava autorizada. Uma coisa é a manifestação. A outra coisa é fazerem mais do que uma manifestação. E aqui perderam razão. Ora, fica um conselho para estas pessoas. Se querem ser levados a sério, até porque são polícias, não é? Agentes da autoridade, não violem a lei. Foi aquilo que aconteceu ontem. A marcha até ao Marquês de Pombal não estava autorizada. E a coisa podia ter corrido mal. Bom, isto é o primeiro ponto. O segundo, que eu deixei passar aqui, mas não posso, é o seguinte. Você já reparou como as autoridades perderam completamente a mão na questão da pandemia? Eu sei, não morre o número de pessoas que morriam em janeiro. Eu sei que o número de pessoas que vão parar aos hospitais é diminuto. Eu sei que o número de mortes não tem nada a ver com o problema, com o que acontecia em janeiro. Eu sei que nas UCIs não há a pressão que existia em janeiro e fevereiro. Eu sei isso tudo. A questão não é essa. Há escassas 2 semanas, o Governo, a DGS e o Instituto Dr. Ricardo Jorge garantiam que havia 92 casos da variante indiana em Portugal. 92 casos. E recordo-me de um alerta feito pelo Dr. Filipe Freis, pneumologista, que avisou 92 são os casos que nós conhecemos, fora o que anda por aí. Bom, passada uma semana, começou-se a dizer, bem, se calhar isto vai tornar-se dominante. Passada outra semana, o discurso já mudou, já é dominante. Mais de 60%. Eu ri-me. Eu dei daqui ontem conta dos 60%. Ri-me. Porque de repente fui revisitar as notícias, não é preciso mais, de janeiro e fevereiro. E fiquei a pensar, espera aí, vocês lembram-se quando a ministra dizia que era 8% e já era mais de 50%? E a própria DGS, lembra-se disso? E depois descobrimos que era mais de 70%. Bom, neste momento em que estamos a conversar, há pessoas de muito bom senso neste setor que dizem assim, a prevalência da variante indiana já supera os 80%. E é capaz de ter lógica, porque a forma como isto disparou, skyrocketing é a expressão, de um dia para o outro, ou de uma semana para a outra, mostra que andava aqui uma corrente por baixo do rio, a corrente superior, a corrente inferior, que ninguém se apercebeu dela. Ou melhor, se calhar não se quiseram aperceber dela. E agora estamos ao tio. Há uma única diferença entre o que se passa neste momento e o que se passa em janeiro. É a taxa de vacinação, sobretudo das pessoas mais velhas. Senão já tínhamos outra vez um avião a cair todos os dias em Portugal, que é o avião de mortos. Percebe? Eu volto a perguntar isto. Isto é de um governo que controla a situação? Não é, pois não? Bom, você está surpreendido? Eu não estou. E convinha que estivéssemos atentos, que é para todos os dias não sermos confrontados com tretas, percebe? Conversa da treta. Que é isto, é aquilo, deixa de ser, vai ser, vamos controlar, há restrições, não há restrições. Ontem, graças a Deus, o Sr. Presidente da República veio dizer que não está nada próximo de alguma situação que mereça um novo estado de emergência, graças a Deus. É que nós estamos a estourar a economia e todos os dias há novidades destas. É isto para aqui, é aquilo para ali, depois mudou, já não é a mesma conversa. Isto é lamentável, percebe? Lamentável. Segunda situação, ainda sobre isto, e eu vou denunciar isto aqui, para você ver o absurdo das regras. Eu não fui vacinado ainda, porque já tive Covid. E, portanto, o Covid é interpretado como a sua primeira dose de vacina, que já tem imunidade. Ninguém sabe ainda bem o que é porra da imunidade nesta doença, mas a malta afirma isto com convicção. Não há razão nenhuma para não darem vacinas a quem já teve, a não ser uma, não há vacinas suficientes, ok? Mas valia que dissessem isto aos portugueses, com a cara de pau como dizem outras coisas. Bom, mas a questão não é sobre mim. A questão é, ontem soube de um caso de uma médica que também teve Covid e por isso não foi vacinada, a primeira dose. A senhora foi informada ontem pela ARS, que um dos doentes testou positivo na semana passada. Repare, a médica está vestidinha de cima a baixo, com todos os equipamentos de proteção.
já teve Covid, como se fosse a primeira dose, e vai ficar 15 dias em casa. Qual é o sentido disto? Primeiro, então aquilo é equivalente à primeira dose da vacina ou porra nenhuma? Segunda questão. Faz sentido quem está cobertinho de cima a baixo, como se estivesse num covidário a tratar doentes, que está protegido, portanto, ter de ficar em casa porque um doente que viu há uma semana não sei quantos testou positivo. Isto é uma estupidez, percebe? Que ainda para mais o Estado não cobre o rendimento que as pessoas deixam de ter durante este período. Portanto, isto que você está a ouvir é a incoerência das regras da DGS. É que o equipamento que a senhora tem é exatamente o equipamento dos médicos que trabalham nos covidários. Está a ver? E esses médicos não deixam de fazer a sua vida normal. Isto é de bradar aos céus. Isto é a forma absolutamente desconexa com que tudo isto é tratado em Portugal. Mas pronto, você vive em Portugal. Não se esqueça, você votou nesta marmelada toda, ok? Bom, sigamos para bingo. Vamos para a economia propriamente dita. Ontem, o Banco de Portugal colocou cá fora uma coisa chamada Relatório de Sustentabilidade. É um documento que publica regularmente e que dá conta daquilo que é a sustentabilidade do sistema financeiro. Ontem também, o Governador do Banco de Portugal veio intervir para fazer certos avisos. Então, o que é que se passou? Houve uma série de avisos que seriam lidos ontem. Uma delas é, atenção aos preços das casas, não sei quantos. Eu não sei porque é que o Banco de Portugal se mete nisto. O Banco de Portugal não é agência imobiliária que faz avaliação em imóveis. O Banco de Portugal não é analista, ok? Para mandar bocas cá para fora, sobre o preço dos mercados imobiliários, do imobiliário. O Banco de Portugal não tem, nos seus estatutos, função nenhuma para fazer análise sobre o mercado imobiliário. Porquê é que se perde a fazer avisos sobre o preço das casas? Então, e se estiver enganado, se o governador estiver enganado, qual é a credibilidade com que fica depois no mercado? Mas esta é a primeira. A segunda das declarações do seu governador ontem ainda é mais grave. Porque o governador do Banco de Portugal vem dizer assim, atenção, olha, está a chegar ao fim o período das moratórias. Está mal? Não. Palmas para Mário Centeno. Que começa a fazer umas coisinhas parecidas com ser governador. Até agora não fez. Fez de freteiro das Ministras das Finanças. Mas depois diz assim, olha, mas é preciso cuidado. E é preciso cuidado porquê? Porque há empresas que merecem continuar com os apoios e há empresas que merecem não continuar. Quando os bancos centrais começam a dizer estas coisas e os governos, eu fico sempre, como diziam os espanhóis, se me ponen los pelos de punta. E já lhe vou explicar porquê. Primeira pergunta. Há empresas que vão fechar as portas? Há. Portanto, o alerta de Mário Centeno sobre o crescimento do mal parado tem toda a razão. Eu só não sei se o Banco de Portugal sabe se as reservas que os bancos têm dão para cobrir o problema de capital que isto vai criar. Ou se é preciso chamar os acionistas a meter lá, ou então chamar o Zé Pagante, também conhecido por contribuinte. Ainda não sei, mas isto haveremos de ver na altura. Mas o que interessa é rever isto. O Sr. Governador diz assim, bem, aquelas empresas viáveis devem ser apoiadas, devem continuar a ser apoiadas. As outras, vou lá, é para ir para a insolvência. Primeira pergunta. Quem é que vai dizer quais são as empresas viáveis ou não viáveis? É o Governo? Eu espero que não. Espero que seja a banca a fazer esta análise. Mas espero que não haja interferência política aqui. E porquê é que eu digo isto? Porque quando o Estado se pôs a dizer no passado o que é que devia ser apoiado e o que é que não devia ser apoiado, a coisa deu bota. E eu suspeito que pode dar aqui outra vez. Bom, segunda questão. É que as garantias são você e eu, que lá estão por trás delas. Ou seja, se a coisa correr mal, o pessoal vai dizer, é a dívida pública que aumenta. Não, é a sua dívida que aumenta. Porque você é que vai pagar esta marmelada. Bem, mas terceira questão. É que o Banco de Portugal depois diz assim, as outras, qual é a solução? Insolvência. Olha, não acredito que tu ouvi Mário Centeno dizer isto. É ótimo dizer estas coisas, porque há empresas zombie em Portugal. Já morreram, ninguém descontou e andam a fazer concorrência desleal às outras.
que são quem paga impostos, contribuições e diabo 4. Mas agora a questão é esta. Insolvência. Mas insolvência em Portugal é um trauma que pode levar 10 ou mais anos. Então, próxima pergunta. É possível aguentar, neste processo, situações de 10 ou mais anos para declarar uma insolvência? Não. E o seu governador deu a resposta ontem. É preciso agilizar os processos de insolvência. Isto é de quem não conhece a legislação portuguesa. Ou seja, vamos imaginar que o governo mudava a lei. Isto resolve o problema? Não. Porque depois já todo... Bom, a lei substantiva é a lei processual. Porque o processo de insolvência é uma coisa tenebrosa em Portugal. Bom, e a questão seguinte é... Então, e depois os tribunais? Os tribunais estão atulhados de processos. Bom, está a ver como é que nós criámos um problema em Portugal. Está a ver como a solução que aqui está, que toda a gente sabe qual é, depois não tem execuibilidade prática. Bom, isto que você tem aqui é o problema que nós temos pela frente. Portanto, você pode ter a certeza de uma coisa. Esta história das insolvências, das moratórias, isto vai correr mal, percebe? E vai doer. Até por outra razão. Daqui até à história das moratórias, final das moratórias, você vai ter associações empresariais, empresas, sindicatos a dizer assim: ai, que ela vai morrer, não pode ser. Olha o que está acontecendo com a Coelho Lima. Ai, não pode ser. Ai, não, é preciso apoiar. Percebe? Você vai ouvir esta conversa do apoiar a torto e direito todos os dias. Nunca esqueça de uma coisa. Aquelas pessoas que estão a dizer isto querem o seu dinheiro, percebe? Querem os seus impostos. Porque estes apoios, porque estas coisas que vão correr mal, se o Estado lá meter as garantias, quem vai pagar é você. Nunca se esqueça disso. Eu sei que tinha aqui mais temas, mas já não vou avançar, porque são 24 minutos já e eu não queria exagerar ainda mais hoje. Portanto, vamos ficar por aqui. Já sabe que às 18 horas vai haver Think Tank, já sabe que amanhã, às 8 da manhã, você encontrará comigo aqui para lhe atazanar o juízo. Obrigado, com licença, e até logo então ao Think Tank.